O governo do presidente Jair Bolsonaro apresentou um projeto da reforma da Previdência que prevê a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homem, com pelo menos 20 anos de contribuição, ou seja, tem que ter a idade e tem que ter o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Se a PEC for de fato aprovada, quem começar a trabalhar vai ter que preencher esses requisitos, que é idade mais tempo mínimo de contribuição. E quem já trabalha vai poder escolher das regras de transição apresentadas pelo governo, qual é a regra mais vantajosa para que essa pessoa se aposente. Então, o segurado ele vai poder optar qual é a regra de transição que melhor se adequa ao seu caso. Fazendo um paralelo sobre a previdência hoje e como é que a proposta propõe que fique, vamos começar falando sobre a idade mínima. Hoje, a idade mínima de aposentadoria por tempo de contribuição é 60 anos no caso das mulheres e 65 anos no caso dos homens. O que é que o governo propõe com a PEC? Propõe que as mulheres se aposentem com 62 anos e os homens se aposentem com 65 anos de idade. O tempo de contribuição, como é esse tempo de contribuição hoje? Hoje, o tempo mínimo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, é de 15 anos. Para quem se aposenta por tempo de contribuição, sendo homem, ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Sendo mulher, tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição. O governo propõe um mínimo de 20 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Só que esses 20 anos de contribuição tem que casar, tem que somar com a idade, que eu já falei, né? A idade dos homens é 65 e a idade das mulheres é 62 anos. Mas se a pessoa tiver 20 anos de contribuição, por exemplo, um homem com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, ele já pode se aposentar, mas ele só vai receber 60% da média salarial quando for calculado o seu benefício. Caso ele queira receber 100% da média salarial, ele tem que contribuir, tanto o homem quanto a mulher, com pelo menos 40 anos de contribuição ou mais. Ou seja, a pessoa provavelmente tem que trabalhar praticamente a vida toda para conseguir 100%. E quais são essas regras de transição? O que é que o governo propõe? Na aposentadoria por tempo de contribuição, há 3 opções. Essas opções que eu vou falar é para as pessoas que já estão trabalhando. A cada ano, a idade sobe 6 meses, até atingir 62 anos de idade para as mulheres em 2031 e 65 anos de idade para os homens em 2027. O mínimo de contribuição nessa regra de transição continua 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. A segunda regra de transição é em relação ao tempo de contribuição e pedágio. As pessoas que se enquadrarem nessa regra são pessoas que estão próximas à aposentadoria, de no máximo até 2 anos de se aposentar. Se já tiver 2 anos e um dia, não se enquadra nessa regra. Essa é a regra em que o beneficiário tem que pagar um pedágio de pelo menos 50% do tempo restante que ele passa para se aposentar. 2 anos, que é o tempo que falta para se aposentar, com mais 1 ano, que é o pedágio de 50%. No total, ela vai ter que trabalhar 3 anos para se aposentar. Essa é a segunda regra de transição. A terceira é a soma de pontos,
que é 86 para as mulheres e 96 para os homens. Como é essa soma de pontos? Soma de pontos é a idade da pessoa com mais o tempo de contribuição. A mulher tem que somar 86 anos inicialmente e o homem 96. A cada ano sobe um ponto, até chegar a 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. E na aposentadoria por idade, a idade mínima da mulher sobe 6 meses a cada ano a contar deste ano de 2019. E em 2023 passa para 62, porque hoje a idade mínima é 60. E para os homens passa a ser 65, que hoje também já é 65, a idade mínima. E o tempo mínimo de contribuição sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 20 anos em 2029. Como é que é feito o cálculo da aposentadoria? De acordo com a PEC, será calculada a média salarial de todas as contribuições desde julho de 94. As baixas não são descartadas. Quem cumprir o prazo mínimo de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens e 20 anos de contribuição no mínimo, se aposenta com 60% dessa média salarial. Já quem contribui com 40 anos ou mais se aposenta com 100% das contribuições da média salarial. Resumindo, quem trabalha por 20 anos contribuindo, mesmo tendo atingido a idade 62 para as mulheres e 65 para os homens, só recebe 60% da aposentadoria. Para que a pessoa receba 100%, é necessário, no mínimo, trabalhar 40 anos ou mais. Se ela trabalhar mais de 40 anos, ela recebe mais de 100% da aposentadoria. O sistema de capitalização da aposentadoria hoje é que os trabalhadores atuais bancam a aposentadoria dos trabalhadores mais velhos que já estão aposentados. Então, dessa forma, o nosso sistema hoje de previdência, ele não é autossustentável. Por isso que o governo propôs essa mudança, porque um dos objetivos é que a previdência seja sustentável, ou seja, que a própria previdência pague as aposentadorias. O governo propõe um sistema de capitalização em que cada trabalhador na ativa poupa sua aposentadoria. Só que esse sistema ainda não foi detalhado, vai ser detalhado posteriormente através de lei complementar. Mas é um sistema que promete que haja a sustentabilidade do sistema previdenciário. Hoje, o servidor público ele se aposenta por tempo de contribuição e por idade. Por tempo de contribuição, o servidor público ele tem que ter 60 anos de idade e 30 anos de contribuição sendo mulher e 35 anos de contribuição sendo homem. Na aposentadoria por idade, os homens têm que ter 65 anos de idade e as mulheres 60 anos. E nos dois casos tem que ter no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo que ocupa para se aposentar naquele cargo ali, ou seja, 15 anos é o mínimo de contribuição. O que é que o governo propõe hoje para os servidores públicos? O governo quer igualar, quer que os servidores públicos tenham as mesmas prerrogativas para se aposentar de um trabalhador da iniciativa privada. Ou seja, os servidores públicos terão que seguir as mesmas regras de um trabalhador da iniciativa privada para que ele possa, então, se aposentar. 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Também precisarão ter, no mínimo, 25 anos de contribuição, sendo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo ao qual pretende se aposentar.
E para quem está próximo de se aposentar, para o servidor público que está próximo de se aposentar, ele também vai seguir regra de transição, assim como os trabalhadores da iniciativa privada. Os políticos, como é hoje que funciona a aposentadoria dos políticos? Os políticos hoje, eles se aposentam com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição e recebem 1,35 do salário para cada ano de parlamentar. Os novos políticos que entrarem após a promulgação da reforma da Previdência, eles vão se adequar às mesmas regras de um cidadão comum. Se eles estiverem faltando 2 anos para se aposentar, eles terão que pagar um pedágio de 30% a mais para que eles possam se aposentar. E a idade é a mesma de um cidadão comum, ou seja, se for um parlamentar homem, 65 anos de idade, um parlamentar mulher, 62 anos de idade. Pensão por morte. Como é que funciona hoje a pensão por morte? Uma pessoa pode acumular uma pensão por morte do seu cônjuge falecido mais a sua aposentadoria. Ela recebe 100% de sua aposentadoria e 100% da pensão por morte. Ela acumula os dois benefícios. O governo propõe um limite para a acumulação de aposentadoria, um limite de valor, ou seja, a pessoa não recebe mais a aposentadoria integral e a pensão integral. A pessoa opta pelo valor maior, se for a aposentadoria, opta pela aposentadoria. Aí recebe 100%. Se for a pensão, opta para receber 100% da pensão. E a pensão por morte deve ser 50% da aposentadoria do morto, com mais 10% por cada dependente. Ou seja, a pensão por morte será de no mínimo 60% e no máximo 100%. Os professores, como é hoje a aposentadoria dos professores? Em geral, os professores da rede pública se aposentam com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. As mulheres, elas se aposentam 5 anos mais cedo que os homens, ou seja, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. O governo propõe que os próximos professores se aposentem com 60 anos de idade, sendo eles homens ou mulheres. E o tempo mínimo de contribuição tem que ser 30 anos, no mínimo, e tem que comprovar que exerce exclusivamente as funções de magistério no ensino infantil, fundamental e médio. Em relação aos trabalhadores rurais, como é hoje o sistema de aposentadoria dos trabalhadores rurais? Os homens trabalhadores rurais se aposentam com 60 anos de idade e as mulheres trabalhadoras rurais com 55 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Essa é a regra atual para o trabalhador rural. O que é que o governo propõe? O governo propõe que o trabalhador rural que se aposentar com 60 anos de idade terão que contribuir com um percentual sobre a produção, com uma contribuição anual de pelo menos R$ 600 para a família. Trabalho prejudicial à saúde ou trabalho insalubre, como é hoje, podem se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo do tipo de atividade insalubre que ela exerce. O que é que o governo propõe? Será adotado o sistema de pontos para os trabalhadores insalubres. É a soma da idade com o tempo de contribuição. E eles passarão por um período de transição e haverá um aumento de 1 ponto a partir de 2020 a cada ano. Para as carreiras que dão aposentadoria com 15 anos de contribuição, a pontuação inicial seria 66 pontos, chegando a 89 pontos.
Para as carreiras que dão aposentadorias com 20 anos de contribuição, a pontuação inicial seria de 76 pontos e a final chegaria a 93 pontos. Para as profissões que aposentam com 25 anos de contribuição, a pontuação inicial seria 86, chegando até 99 pontos. Quem não entrar no período de transição terá que cumprir uma idade mínima, que será de 55 anos de idade para 15 anos de contribuição, 58 anos de idade para 20 anos de contribuição em atividade especial e 60 anos de idade para 25 anos de contribuição. BPC, benefício de prestação continuada. Como é hoje o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial para as pessoas de baixa renda? Hoje, as pessoas que recebem esse benefício não podem receber um valor abaixo do salário mínimo, ou seja, no mínimo um salário mínimo. Na verdade, essas pessoas que têm direito a esse benefício recebem um salário mínimo. Elas não podem receber menos que um salário mínimo. O que é que o governo propõe com a PEC? O idoso com 60 anos de idade que fizer jus a esse benefício de prestação continuada receberá R$ 400. Quando ele tiver com 70 anos de idade, aí sim ele vai receber um salário mínimo. Para os deficientes, eles continuam recebendo um salário mínimo, independentemente da idade que eles tenham. Abono do PIS/PASEP. Como é hoje esse abono do PIS/PASEP? Ele é pago para quem ganha até 2 salários mínimos. O que é que o governo propõe? O abono passaria a ser pago para quem ganha até um salário mínimo, ou seja, quem ganha um salário mínimo já terá direito ao abono. Isso é muito bom. Aposentadoria por invalidez. Como é hoje a aposentadoria por invalidez? Hoje, quem se aposenta por invalidez recebe 100% da média salarial. O que é que o governo propõe? Se essa invalidez for relativa à sua atividade profissional, se ela for comprovadamente adquirida no trabalho ou acidente de trabalho, se essa invalidez for por acidente de trabalho. Caso não seja em nenhuma dessas três que eu falei, a pessoa só vai receber 60% da média salarial no tocante à sua aposentadoria por invalidez. Os militares. Os militares ainda não entram nessa PEC, nessa reforma da Previdência, mas, segundo o governo, será encaminhada uma proposta para que também seja alterado o sistema de previdência dos militares. Quem não será afetado com a reforma da Previdência? Isso é uma coisa que tem tirado o sono de muita gente. Quem já recebe aposentadoria, quem já recebe pensão, não vai ter nenhuma mudança no valor do seu benefício. Também não vai ser afetado quem tiver o direito adquirido, que é a pessoa que já preenche até a data da promulgação da reforma todos os requisitos para se aposentar. Por exemplo, tem pessoas que já podem se aposentar, mas preferem continuar trabalhando um pouco mais para conseguir um valor melhor na aposentadoria.